Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma quinta-feira de adoração ao Santíssimo Sacramento no altar. E hoje, diante desta leitura do Evangelho, que o Senhor instituiu uma igreja. E esta igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. E durante a história, Deus vai manifestando essa presença real nesta igreja. Por isso, a cada quinta-feira nós estamos percorrendo os milagres eucarísticos existentes na história, a manifestação da presença real do Cristo que se faz presente na hóstia consagrada. E hoje, mais uma vez, nós temos a graça de estarmos diante de mais uma vez uma belíssima e sobrenatural manifestação do amor de Deus a cada um de nós. Nós iremos falar sobre o milagre eucarístico de Turim, da Itália, em 1453. A Basílica do Corpo de Deus, em Turim, encontra-se uma grade de ferro, onde abriga o local do primeiro milagre eucarístico documentado em Turim. O próprio chão do local descreve o sublime acontecimento registrado no dia 6 de junho de 1453. Eis o lugar onde caiu prostrado o jumento que transportava o corpo divino, o lugar onde a sagrada hóstia, saindo de uma bolsa, elevou-se sozinha, descendo com clemência nas mãos dos cidadãos de Turim. Eis o lugar santificado pelo milagre. Recordando-o e rezando, ajoelhado, presta-lhe veneração com santo temor. Como vocês podem ver na imagem, este é o lugar. Os fatos que culminaram no milagre tiveram início na cidade de Échilles, que fica ao norte da Itália e faz fronteira com a França. As tropas francesas, chefiadas por Renato de Anjou, combateram contra as milícias do duque Lodovico de Savoia. Os soldados franceses saquearam as cidades e algumas delas invadiram sua igreja. Um deles forçou a portinha do tabernáculo e roubou o relicário com a hóstia consagrada. E depois de envolvê-la numa bolsa e montar no jumento, partiu para Turim a fim de vendê-la. Chegou à cidade no dia 6 de junho, justamente no dia de Corpus Christi. Na praça principal, perto da igreja que era dedicada a São Silvestre e que mais tarde daria lugar à Basílica do Corpo de Deus, o jumento tropeçou e caiu por terra, fazendo com que a bolsa se abrisse. Foi então que o relicário com a hóstia se elevou no ar acima das casas vizinhas perante o espanto da multidão. Entre os presentes estavam também Dom Bartolomeu Corcolo, que corre a dar a notícia ao bispo Dom Ludovico, acompanhado por um cortejo de povo,
e de clero se dirigiu à praça e se ajoelhou em adoração, pronunciando as palavras dos discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor. Neste instante, ocorre mais um milagre. O relicário caiu ao chão, mas a hóstia consagrada, que reluzia intensamente como um segundo sol, continuou no ar. O bispo elevou então o cálice, lentamente a hóstia consagrada foi descendo para dentro do cálice. A devoção pelo milagre eucarístico de Turim foi de pronto assumida pela cidade, desde aquela época até os dias de hoje. Foi então construído um nicho sobre o lugar do prodígio, o qual foi substituído rapidamente pela igreja dedicada ao corpo de Deus. O milagre eucarístico de 1453 foi registrado em várias fontes, das quais as mais antigas são 3 atos capitulares, documentos, de 1454, 1455 e 1456, além de documentos da época do município de Turim. Durante os séculos 17 a 19, foram organizadas festas por ocasião dos centenários e dos cinquentenários do milagre, sendo que em 1853, o beato Papa Pio IX celebrou solenemente o 4º centenário do milagre, em cerimônia da qual participaram São João Bosco e o padre São Miguel Rua. Na mesma oportunidade, o Santo Padre aprovou o ofício e a missa própria do milagre para a Arquidiocese de Turim. Em 1928, o Papa Pio XI elevou a Igreja do Corpo de Deus à dignidade de Basílica Menor. A hóstia do milagre foi conservada até o século XVI, quando o Vaticano ordenou que ela fosse consumida. E hoje, meus irmãos e irmãs, diante da pergunta do Senhor, a qual Ele fez para Pedro, Ele também faz para cada um de nós. Diante das manifestações do amor e da misericórdia de Deus, na presença real da Sagrada Eucaristia, Ele pergunta para mim e para você: e você? Quem diz que eu sou? Diante das experiências já vividas, diante de cada Eucaristia consumida, diante de cada momento de adoração, de exposição da presença real de Jesus entre nós, diante de cada Santa Missa, de cada sacrifício, diante de cada momento único que vivemos na graça de Deus, quem nós dizemos que Ele é? Diante daquilo que Ele sabe de cada um de nós, na verdade do nosso coração, na prática diária de quem busca verdadeiramente com Ele, numa vida íntima de oração, juntamente com a sua mãe, Maria Santíssima, e com os anjos e santos que intercedem por cada um de nós aqui. Diante de tudo, meus irmãos, diante de cada experiência, de cada Eucaristia consumida, de cada celebração, de cada igreja aberta, de cada momento aonde o Senhor grita e clama a sua misericórdia derramada abundantemente a cada um de nós, a sua presença que é real, este Cristo que é fiel, este Cristo que diante da nossa pouca fé se manifesta
de forma sobrenatural na Santa Eucaristia, para que verdadeiramente possamos abrir os olhos da fé e enxergar o quão presente, ressuscitado, Ele vive e está entre nós. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1324, vai nos afirmar: esta igreja, instituída por Cristo, esta igreja, a qual nós estamos aqui celebrando esta Santa Missa, esta Sagrada Comunhão, vai nos afirmar: a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia. E a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, sobre as quais a Igreja se alicerça, são adequadamente expressas e admiravelmente produzidas pela Eucaristia. Nela está o cume, seja da ação pela qual Deus santifica o mundo, seja do culto que os homens prestam a Cristo e por Ele ao Pai, no Espírito Santo. Pela celebração eucarística, nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Que nesta Santa Eucaristia nós possamos fazer uma comunhão sincera. E se não estamos aptos para receber o corpo e o sangue de Cristo, que nesta celebração, pela força do Espírito Santo que nos revela a verdade e que deseja junto conosco fortalecer o nosso coração e nos unir a Cristo com muita humildade diante daquele que é, peçamos a Ele que nos ajude a arrepender de nossos pecados, através do sacramento da confissão. E o quanto antes, meus irmãos, voltarmos a ter a comunhão com Cristo que sustenta a humanidade, que sustenta a mim e a você. Muitas vezes, nos sentimos enfraquecidos em nossa caminhada. Muitas vezes, diante das situações e circunstâncias da vida, nós não vemos saída, porque, na maioria das vezes, estamos buscando uma força que não está em Cristo. Estamos buscando soluções que estão fora dele. Então, meus irmãos, nós que somos pequenos, nós que somos tão vulneráveis, corremos o risco de cair. Por isso que precisamos recorrer com toda a nossa alma ao ápice, aquele que é a presença real, ao Cristo vivo, para que Ele, unido a nós, para que Ele que é a força, unido à nossa fraqueza, nos eleve e possamos firmes junto com Ele, saciados, tomados desta graça, trilharmos o caminho que um dia nos levará a nos unir em plenitude com Ele. Portanto, que esta Eucaristia seja verdadeiramente o seu encontro mais íntimo, mais amoroso,
com a pessoa de Jesus Cristo, o nosso único Rei e Salvador. E que ao exposto aqui, não olhemos apenas com os olhos humanos, mas que pela força do Espírito que está em nós, pela intercessão de Nossa Senhora que está aqui, pelos anjos e santos que vêm para adorá-lo, possamos juntos abrir os olhos da fé para enxergar aquele que vive entre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.